Meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, na sua família, nesses dias difíceis que estamos passando, né? São dias muito conturbados que a gente está passando aí, são lutas muito grandes. E nesse momento aí, irmãos, eu quero deixar para você uma palavra que Deus falou no meu coração aí, e é uma experiência que eu tenho vivido com o Senhor há muito tempo. Eu tenho vivido essa experiência com o Senhor há muitos anos. Eu me converti ao Senhor pela dor e dor nesta área. Então eu quero compartilhar com você aqui neste momento aí, em que o mundo está vivendo uma epidemia, e muitas pessoas estão aí morrendo, outras tantas aí estão sofrendo. E eu quero deixar essa palavra aqui então para você. Convido você para nós estarmos lendo o Salmo 103, versículos 2 e 3. Diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Dar uma estudada na Bíblia, irmãos, sobre temas de cura, temas de saúde. Vamos ver o que o Senhor fala na sua palavra a respeito da cura, a respeito da saúde. Você vai entender daqui a pouquinho o porquê da cura. Tem muita gente que acha que o cristão não pode ter nenhuma doença, nenhuma enfermidade. A Bíblia não diz isso, tá? Depois nós vamos debater um pouquinho sobre esse assunto aí. Mas olha aqui, irmãos, a cura, ela é um benefício do Senhor para nós. Ela é um direito que Deus nos concede. Na realidade, nós não temos direito nenhum. Mas Deus, na sua benignidade, no seu amor, Ele nos concede a cura. Veja em Êxodo capítulo 15, versículo 26, a última frasezinha do versículo lá. Porque eu sou o Senhor que te sara. Então, irmãos, quem nos cura, quem nos sara, quem nos dá saúde, quem nos restabelece a saúde, é Deus. Seja por meio sobrenatural, ou seja, através da sabedoria da ciência, dos médicos. É Ele, nós dependemos dEle. Vamos mais adiante um pouquinho, irmãos, ainda no Velho Testamento. Isaías 53, versículos 4 e 5. O versículo 4 diz o seguinte: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então veja bem, irmão. O Senhor lá na cruz do Calvário, Ele conquistou esse benefício para nós. Por que Ele conquistou esse benefício para nós? Porque nós estávamos longe de Deus por causa das nossas transgressões, das nossas iniquidades, tá? Nós merecíamos o castigo, nós merecíamos, mas Jesus tomou sobre si. Nós merecíamos a enfermidade. Quando Adão e Eva pecaram, eles sabiam que a morte física e a morte espiritual entraria no mundo. Porque Deus foi bem claro com eles, né? No dia em que comerdes do fruto de tal árvore, certamente morrereis.
Então, eles sabiam das consequências. E aí, irmãos, entrou a morte física. E com a morte física entrou o quê? Entrou as doenças. Por quê? Porque se não tivesse doenças, irmãos, o nosso corpo não morreria. Se não houvesse doenças, se não houvesse enfermidades, se não houvesse nada que fosse minando a resistência do nosso corpo físico, nós não morreríamos. Né? Então, com a morte física, entrou as doenças, entrou as enfermidades. E aí, irmãos, Jesus, então, providenciou na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser curados. Ele providenciou lá a cura para nós. Para mim, para você. Eu tenho vivido isso, irmãos. Eu não estou pregando aqui o que eu não tenho vivido. Eu estou pregando o que eu tenho vivido com o Senhor. E isso não é de hoje, irmão. Isso não é de hoje. Eu estou com 59 anos. Faz pelo menos 30 anos que eu aprendi isso com o Senhor. Pelo menos 30 anos. Pedro também fala sobre isso. Pedro também cita essa passagem ali em outras palavras. Ele diz assim, ó, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, ele diz assim, ó, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Veja bem, irmãos, o verbo aqui, ó, ele não está no futuro, nem no presente. Ele está no passado. Tá? Pelas suas pisaduras fomos sarados. É passado, já foi. Fostes sarados. É passado. Já fomos. Eu já fui sarado. Você também já foi sarado pelas chagas de Jesus lá na cruz do Calvário. Ah, irmão, mas agora surgiu uma doença nova aí, o novo coronavírus. E daí, irmãos? Novo? Novo para nós, humanos. Mas Deus já sabia da existência dele desde a eternidade. Deus já tinha convicção de que ele seria colocado também sobre Jesus. Deus disse para Jeremias, irmãos, que ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Toda vez que você estiver orando e você citar a palavra do Senhor, o que acontece, irmãos? Deus vai cumprir aquela palavra. Se você está doente, seja com o que for, chegar aos pés do Senhor e dizer assim, Senhor, eu quero a cura, porque Tu é o Senhor que me sara, e porque Jesus já levou essa enfermidade lá na cruz do Calvário, para que eu pudesse ter essa cura. Já pode agradecer, irmão, porque você já está curado. Você acabou de citar a palavra do Senhor. Você acabou de lutar contra aquela enfermidade usando o quê? A espada do Espírito. Você acabou de usar a espada do Espírito. E você usando a espada do Espírito, você está fazendo o quê? Você está guerreando contra as trevas. E Deus cumpre a sua palavra, irmãos. Então Ele faz isso aí. Ele cumpre a sua palavra. Então quando você orar e citar a palavra do Senhor, tenha certeza que aquilo que você pediu, você já conseguiu. Por quê? Porque Deus vai cumprir com a sua palavra. Ele tem compromisso com a sua palavra. Quando ele diz assim, ó, que ele vela pela sua palavra, ele diz assim, ó, em outras palavras, ele diz o seguinte,
Eu tenho compromisso com aquilo que eu falo. No momento que eu falei, no momento que eu disse, eu cumpro. Não é que nem eu, não é que nem o ser humano em geral, né, irmãos, que muitas vezes diz uma coisa e não cumpre. Às vezes até por não poder cumprir. Mas Deus tem poder para cumprir a sua palavra, sim. Tá? Então, quando você orar e disser assim, olha, Senhor, lá em 2 Pedro 2,24 está escrito que pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Então, eu creio, eu já estou sarado dessa doença, dessa enfermidade. Eu quero a cura agora, Senhor. Saia tranquilo da presença do Senhor que você já está curado. Você usou a palavra. Em Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15, também está escrito o seguinte: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqui, irmãos, aqui está um versículo que eu dei uma pincelada atrás ali, né? É possível a enfermidade, a doença vir sobre o cristão? É possível, irmãos. Deus não disse que nós vamos estar isentos de passar por enfermidades. Muito pelo contrário, irmãos. Jesus disse assim, ó, no mundo tereis aflições. E a enfermidade é uma aflição, irmãos. Quem é que não quer andar bem de saúde? Não conheço um que não queira andar bem de saúde. Por mais que ele esteja destruindo a sua saúde, mas ele quer andar bem de saúde. Então, irmãos, está alguém entre vós doente? Então, o cristão pode adoecer. O cristão pode adoecer. A Bíblia dá N motivos ali, irmãos, que eu não vou falar agora aqui, tá? Mas dá N motivos para a doença vir sobre o cristão. Um deles só vou citar um, é para a glória do Senhor. Veja o cego de nascença aquele, né? Quando os discípulos perguntaram, né? Senhor, mas quem é que pecou? Foi ele ou foi seus pais para que ele nascesse cego? E Jesus, não, nem ele, nem seus pais, ninguém pecou. Mas ele nasceu cego para que Deus seja glorificado nele. Vamos fazer a obra do Senhor, vamos curar ele então, para que o Pai seja glorificado. E Jesus o curou. Então, irmãos, há enfermidades, só isso que não vou me aprofundar nesse assunto, né? Eu vou falar só isso aí. Dá só esse exemplo, né? De que a doença pode realmente vir sobre o cristão. Sobre o cristão, pode vir. Tá? Mas a cura nos é garantida. A cura nos é garantida. Ela nos é garantida. Agora, Jesus também perguntou assim, ó, quando o Filho do Homem voltar à terra, achará porventura fé? Nós estamos passando por momentos aí que a gente não tem muita fé, não. A gente está passando por momentos aí que a fé está ficando para trás. Jesus está voltando e a fé está como que esfriando. Então, se você está doente, irmão, e chamar o seu pastor, ou algum presbítero, obreiro, diácono, sei lá o que, alguém dentro da igreja, um ancião da igreja, alguém, e essa pessoa ungir você com azeite e orar a oração da fé, a oração da autoridade, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a autoridade, né? Então a oração da fé, a oração da autoridade, você será curado. Né? Você será curado. Aí você vai dizer assim, pois é, irmão, olha, eu já tive várias vezes
que eu tive doente e que os irmãos da igreja oraram, o pastor orou. Houve uma vez até em que o meu pastor na época ali, né, eu fui lá na casa dele e pedi para ele orar por mim, que eu estava com um dos cotovelos estava bem inchado e me doía bastante e não sabia o que era aquilo, e fui lá e ele pegou e disse: não, irmão, vamos orar segundo Tiago 5, 14 e 15. Vamos, pastor, vamos orar. E ele orou, irmãos, me ungiu com óleo e orou. No outro dia, o meu cotovelo estava totalmente desinchado e eu já não tinha mais dor. Já estava curado. Então, veja bem, irmãos, eu estou falando porque eu tenho experiência, não estou pregando aquilo que eu não vivi com o Senhor, estou pregando o que eu tenho vivido com o Senhor constantemente, diariamente. Agora vamos falar então sobre autoridade, a oração da autoridade. Mateus capítulo 10, versículo 1, diz o seguinte: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Autoridade, irmãos. Autoridade. Aqui Jesus está dando autoridade aos 12, depois ele dá aos 70, né? E depois, em Marcos 16, 17 e 18, ele delega para todo o cristão. Tá? Autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Você sabia que toda enfermidade tem um agente causador? Toda enfermidade tem um agente causador. Vírus, bactérias, enfim, todas têm. Pedras, né? Cálculos biliares, cálculos renais, né? Então todas têm um agente causador. Todas têm um agente causador. Ah, mas o câncer não tem agente causador, é uma anomalia das células. Mas e quem é que fez a anomalia das células? Ela tem que ter uma causa para ter essa anomalia, né? Na maioria das vezes é espiritual. Então, irmãos, o Senhor nos deu autoridade, então, sobre todo o agente causador de enfermidades. Se você orar para uma pessoa que está com vírus e disser, em nome de Jesus, que esse vírus saia agora, a pessoa é curada na hora. Porque você usou o nome de Jesus. Você usou a autoridade do nome de Jesus para expulsar aquele vírus da vida da pessoa. Ou você acha que um vírus não se dobra a Jesus? Se dobra, irmãos. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Ele é um ser vivo. Ele ouve e tem que sair. Tem que obedecer. Ele não pode ficar. Como eu disse, em Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18, eu vou fazer uma junção dos dois, né, para você entender melhor um pouco. Diz assim, ó: e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ah, meu irmão, aqui está uma autoridade, não precisa nem você orar, é só pôr as mãos. Se você pôr a mão, tá. A pessoa já está curada. Então, irmãos,
em tempos de pandemias, de epidemias, vamos orar. Vamos orar uns pelos outros, vamos orar. Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer a obra. Ah, irmão, mas eu não vou orar pelo fulano porque ele não é nem da igreja, ele toma uns tragos e acabou pegando a doença pelo vício da bebida. Olha, irmãos, Jesus tem misericórdia. E Jesus não, quando ele curou os 10 leprosos, aqueles lá, ele não se incomodou que ia voltar um só para glorificar a Deus. Ele curou os 10. Ele sabia que ia voltar um só. Aquele que ia voltar, voltou. Os outros não voltaram. Claro, ele falou, Ele falou sobre isso. Sobre os outros 10 que não voltaram, sobre os outros 9 que não voltaram, Mas ele fez a obra igual. Vamos ver aqui alguma coisa, então, irmão, sobre saúde. Nós vimos aqui sobre cura, Se bem que, como Jesus tomou sobre si as nossas dores e carregou com as nossas enfermidades, isso aí também já é algo que nos garante saúde, Isso aí nos garante saúde. Mas em Êxodo, capítulo 23, versículo 25, diz assim, e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Então, o Senhor, se nós servirmos ao Senhor, Ele se compromete em tirar do nosso meio as enfermidades. Mas nós temos que estar servindo a Ele de todo o coração, irmãos. Hoje nós estamos aí com uma série de teologias aí dentro da igreja aí, e que só nos afastam de Deus. Nós temos que nos aproximar de Deus, nós temos que servir a Deus. Servir ao Deus segundo a sua palavra. Em Deuteronômio 7,15 diz o seguinte, e o Senhor de ti desviará toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das doenças más dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Tá, irmãos? Então o Senhor se compromete em desviar de nós toda enfermidade, Mas desde que nós estejamos servindo a Ele, Ele se compromete com isso. E agora, irmãos, vamos a uma receita bíblica de saúde. Receita bíblica de saúde. Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e medula para os teus ossos. Então, irmãos, vamos fazer isso aí. Vamos confiar no Senhor. Vamos orar uns pelos outros. A igreja precisa orar. A igreja precisa buscar o Senhor. Tem pessoas morrendo porque a igreja não está buscando o Senhor. Porque a igreja não está clamando misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Vem com a tua misericórdia, Senhor. Porque eu pedir misericórdia para mim, irmãos, é fácil. Eu vivo pedindo, mas eu tenho que pedir para os outros também. Ah, mas o mundo está em pecado, é por isso. Misericórdia, Senhor. Olha para o mundo com a tua misericórdia. Com os olhos da tua misericórdia. Quando a igreja realmente buscar o Senhor, Ele virá e sarará esta nação
sarará o mundo. Mas a igreja tem que buscar. A igreja tem que clamar. A igreja tem que adorar. A igreja tem que fazer o seu papel, seu sal da terra. Será a luz do mundo. Oremos então, irmãos. Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu peço que Tu estejas abençoando a cada ouvinte nesse instante, Senhor. Cada pessoa, Pai, que está vendo este vídeo, que está ouvindo, Senhor. Em nome de Jesus agora, Pai. Esteja ela enferma, Senhor, seja de que doença for, Pai. Remove agora a enfermidade. Remove agora, em nome de Jesus, Senhor. Onde a mão do médico, onde a medicina não consegue chegar, Senhor, a Tua mão é poderosa e chega, Senhor. Cura, Pai, abençoa, restaura em o nome de Jesus. Amém.